quem ouviu essas falas inflamadas nas ruas... Acabou o tempo dele. Repito, Alexandre, seja homem uma vez na vida, Alexandre. Divulga os valores da quebra de sigilo telemático. Divulga, Alexandre. Deixa de ser um patife, Alexandre Moraes. Um patife. Não reconheceu a mesma personagem nessas outras falas, desta vez no STF. Foi com esse tom bem mais ameno que o ex-presidente Jair Bolsonaro depôs na última terça-feira ao Supremo Tribunal Federal, na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O interrogatório, que foi conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, contou com outras situações curiosas, como Bolsonaro confirmando a existência de um documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe, chamando de maluco seus seguidores que ocuparam as frentes dos quartéis antes dos atentados de 8 de janeiro, e surpreendendo com um pedido de desculpas aos antes atacados ministros do STF. A repercussão do depoimento, deslizes de outros réus e como isso deve afetar a corrida eleitoral são os destaques do Linha Política número 61, com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. O esperado, mais do que esperado, encontro entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes aconteceu, mas olha, diz que decepcionou quem esperava um confronto de verdade, mas a gente sabe que é um depoimento, né? Não viria por parte do ministro do STF algum tipo de ataque que ele nem ali estava para isso. Mas por parte do ex-presidente, o senhor reconheceu o ex-presidente? Não foi nem um pouco agressivo como os bolsonaristas esperavam, né? Pelo contrário, amigável, até com direito a piadinha e tudo mais. Como é que o senhor acompanhou este depoimento de Jair Bolsonaro e a performance do ex-presidente? A gente esperava naturalmente que ele ia se comportar, né? Isso é do perfil dele, né? Ele tem momentos que ele é descontraído, que ele fala, como ele disse no próprio depoimento, né? Que fala palavrão, mas que ele está tentando melhorar, né? Não sei se com essa idade ele vai conseguir melhorar. Mas ele mostrou quem ele é, né? É um fanfarrão, um desocupado da vida, né? Que não tem passa nada na cabeça dele. Ou seja, um indivíduo que a sociedade acreditou nele. O que mais me entristece não é ele, a posição dele. É a sociedade acreditar no fanfarrão daquele, né? Um indivíduo que, em praça pública, com gente atrás dele, com colete contra a bala, ele chama o ministro de canalha. E lá perante ele faz brincadeiras. Bom, o resultado que eu vi de tudo isso, o Francisco, é que os bolsonaristas estão muito bravos com ele, né? Primeiro que ele diz que não tem culpa de nada. Tudo isso que aconteceu foram os malucos que fizeram. Ele não é. Ele é uma pessoa centrada, compenetrada, uma pessoa muito séria, né? Os outros que não prestam. Ele é ótimo. Esse é o perfil dele. Não esperava mais, nada menos do que isso. E uma coisa interessante, jornalistas até de um certo nome, né? Falam da atitude do ministro e tal. Aquilo é um interrogatório. Um interrogatório. É o juiz que pergunta e o interrogado que responde. Não tem nada que fazer, né, como foi no julgamento do Lula, na Lava Jato. Ele bateu pouco com o Moro. Aquilo não é justiça. Aquilo lá não é interrogatório. Aquilo lá é bate-boca. Quer dizer, um juiz como o Moro não deveria permitir aquele nível de discussão que teve no interrogatório do Lula. Então, você veja que foi uma coisa técnica, rápida até. A gente esperava para sexta, aconteceu na quarta, né? Então, é isso mesmo. O movimento é este. Então, Bolsonaro, na minha opinião,
É isso mesmo. Ele é um covarde, né? Foi embora dos Estados Unidos, fugiu, deixou aqui o povo na prisão, né? Foi embora. Ele é assim mesmo. Esse faz parte da personalidade dele. Ele disse que está melhorando, né? Mas eu acho que vai ser muito difícil. Alguns pontos não do discurso, perdão, mas do depoimento do ex-presidente chamaram a atenção. Antes, só citando o senhor lembrou, né, o depoimento do presidente Lula, né, naquele período em que ele respondia sobre as questões da Lava Jato, de frente com um adversário que já se fazia, né, entre aspas, e depois saiu das aspas como um adversário político. Mas o Lula, inclusive, de certa forma, chegou a ameaçar Moro e os seus pela forma como estava atuando, né? Eu me lembro, aliás, algumas pessoas chegaram até a publicar trechos daquele depoimento nos últimos dias, em que o Lula diz para Moro que Moro tomasse muito cuidado, porque se houvesse a possibilidade de mostrar que Lula não estava muito longe de ter cometido aquilo que Moro o apontava, que Moro responderia, né? E o Lula, mesmo não sendo, a gente precisa lembrar disso, né? Mesmo não sendo inocentado, Lula não foi inocentado, mas sim o processo que o levou à prisão foi suspenso, barrado, né, nulo. Mas Lula não estava errado quando disse que Moro responderia politicamente por isso, e Lula respondeu, né? Hoje, Sérgio Moro é uma figura escanteada. O seu ego acabou colocando como uma figura escanteada da política, né? Agora, o professor, voltando aqui ao depoimento de Jair Bolsonaro, alguns pontos chamaram a atenção. O presidente, mesmo se colocando de uma forma mais calma, eu não sei se isso até desapontou seus seguidores, né? Porque assim, a gente não esperava, como a gente estava falando, o senhor voltou a citar também, que Alexandre de Moraes entraria para um confronto, ele não estava lá para isso, mas os seguidores de Bolsonaro acreditavam que ele agiria de uma forma se colocaria de uma forma mais impetuosa, até por Bolsonaro não esconder as críticas e xingamentos em cima de Alexandre de Moraes, com direito a pedidos de desculpas. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. E esses pedidos de desculpas, eu não sei como caiu na orla bolsonarista, mas depois a gente fala sobre isso. Mas voltando aqui ao depoimento, professor, o Bolsonaro confirmou, por exemplo, a existência de reuniões em que se debateu a possibilidade de não se passar a faixa, né? E ele, volta e meia, costuma utilizar o termo agir dentro das 4 linhas, mas aí é saber, professor, para Bolsonaro e os militares que o apoiavam, o que é agir dentro das 4 linhas, né? Não aceitar o resultado de uma eleição e depois confabular, mesmo que não tenha de fato entrado em vigor, mas pelo menos confabular ali uma possibilidade de não seguir o rito de passagem de bastão de um governo para o outro, isso já não é agir dentro das 4 linhas, né? O depoimento, esse depoimento que nós assistimos, eu na verdade, eu fiquei muito triste. Na minha idade, assisti esse espetáculo de homens que chegaram ao topo da sua carreira profissional com aquela atitude, né? Militares, ora, são patentes, né? Que tiveram uma vida militar, se colocando ali como pessoas ridículas, mentindo, debochando, pedindo desculpa. Como? Pedindo desculpa para quem? Eles têm que pedir desculpa para a família deles, para eles, não para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira sabe o que eles iam fazer, né? É muito triste você ver um ex-presidente da República sentado no banco dos réus
E aqueles que estavam ao lado dele, né, brincando, né? Aquilo ali foi uma brincadeira. Aquilo ali foi realmente a festa da Selma. Foi um passeio no domingo no parque. Ou seja, me parece que era um bando de desocupados que não tinham o que fazer. Falaram, bom, já que não deu certo, vamos tomar o governo. Acho que sim, porque demonstraram uma infantilidade, uma falta de caráter, uma falta de compostura, que eu não gostaria que os meus representantes políticos, públicos, tivessem esse tipo de atitude, principalmente vindo de Forças Armadas, que são pessoas treinadas, estudadas, mas para ter aquele tipo de comportamento, eu me espantei muito, eu fiquei muito triste de ver a decadência, a mediocridade que nós chegamos, né? É muito triste. Você vê o Bolsonaro fazer piada, gracinha, isso é compostura de gente normal num tribunal, sabendo que já está, né, condenado, que não tem alternativa, que aquilo ali faz parte de um rito da justiça brasileira. Aquilo não é um espetáculo, aquilo é uma sessão de espetáculo público, não, aquilo ali faz parte do arcabouço judiciário do Brasil. Então, não se respeita mais nem a figura do magistrado, não se respeita mais nem o seu colega de farda, e não respeita mais a sociedade brasileira. Esse que é a grande lição que eu tirei dali. Ou seja, me parecia um bando de colegiais tentando fazer uma brincadeira com algum outro colega, né? Ou com a escola, pintar o muro da escola, roubar a lâmpada da escola, fazer coisa desse tipo, assim, coisa de adolescente, né? Então, para mim, Francisco, foi uma sessão muito triste nesse aspecto, do Brasil estar nessas condições, e a gente tem que assistir isso aí. Enquanto o senhor falava, eu me lembro que tanto o Bolsonaro quanto o general Augusto Heleno citar, né, num dos questionamentos sobre o que e como as coisas se desenrolaram e com relação a essa tentativa de golpe, e a resposta de ambos foi de não tinha clima. Essa foi a palavra utilizada, inclusive Augusto Heleno respondendo isso numa pergunta, num questionamento do seu próprio advogado, né, que mostrou o quanto despreparado o militar estava ali para participar daquele, eu não sei se despreparo ou até mesmo é a forma, como o senhor acabou de dizer, a forma como eles desrespeitam, né, o rito de estar prestando um depoimento por um crime contra a nação no STF perante a audiência do país inteiro. E aí utilizar esse termo, né? Não tinha clima. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. Agora, professor, um outro nome que também participou nessa semana foi Mauro Cid, que, questionado por Alexandre de Moraes, chegou a afirmar que Bolsonaro teve acesso à minuta do golpe. Então o senhor teve acesso... Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. E depois o próprio Bolsonaro negou que teve acesso. Hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até minha defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha é que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tem de vista o TSE ter fechado as portas para a gente. Só que o Bolsonaro, ao mesmo tempo, professor, depois de dizer, né, de ter citado, de ter negado aí
a existência ou que teve acesso, ele disse que estava na reunião quando essa minuta foi apresentada num telão, né? Então o presidente também é outro que parecia, como o senhor citou aí, não está entendendo a importância pelo que eles estavam passando ali. Ou de fato estamos falando de pessoas despreparadas, professor, ou as duas coisas? Eu acho que são as duas coisas, viu, Francisco? São as duas coisas. Na verdade, em resumo, é o seguinte: o Bolsonaro sabe que vai ser preso, né? A dúvida é quantos anos ele vai pegar, né? Ele tentou amenizar, ser um bom camarada e tal, talvez para diminuir a pena, né? Mas ele vai ser condenado, ele sabe disso. Então, ele fez daquele ato jurídico, né? Daquele ato jurídico perfeito, com a presença do ministro Alexandre de Moraes e do Gonê, da Procuradoria-Geral da República, exemplos de magistrados. É assim que é a postura de um magistrado. Né? Foi impecável, tecnicamente, juridicamente, foi impecável o interrogatório. Agora, o Bolsonaro, ele foi lá para falar, ele fez dali um cercadinho, um cercadão, né? Ele, na verdade, quis amenizar a sua imagem perante os seus correligionários, mas me parece que ele não conseguiu provar, e, pelo contrário, ele agravou a situação, né? Chamando de malucos, que não era nada daquilo, que ele não fez nada, que ele não sabia de nada, que ele estava dentro das 4 linhas. Eu queria saber quais são essas 4 linhas. Não entendo o que é 4 linhas. A Constituição é um livro aberto, não tem linha, né? Não tem 4 linhas, tem vários artigos. Ela não é fechada, né? 4 linhas. É uma linguagem típica deles lá, como também entubar, que é uma expressão grotesca, né? Que não tem sentido isso. O senhor teve conhecimento dessa operação? Não, senhor. O que eu fiquei sabendo sobre isso, após o ocorrido, é que nenhum eleitor deixou de votar nessas regiões, é o que eu fiquei sabendo depois. Então, foi muito assim, uma coisa assim, muito triste a gente ter assistido tudo aquilo lá. E saber que, bom, não tinha condição de dar certo, mas imagine se desse certo o golpe. Nós seríamos governados por aqueles malucos. Ou não, né? É possível uma coisa dessa? Ou, na verdade, seria um golpe como alguns que aconteceram no país, que a gente lembra, né? O Brasil, no último século, principalmente, ele passou por alguns semigolpes pequenos que não tiveram estrutura para ter sequência, até porque o de 64 a gente sabe que militar foi, mas na verdade estamos falando de outra coisa, e sim da política e da proposta norte-americana de manter aí um apoio. Sem isso, teríamos alguns militares como Augusto Heleno falando bobagens, né? Ô professor, aí eu queria pensar sobre o pós, né? O senhor citou, e inclusive eu queria saber o que passa na cabeça do eleitor do Bolsonaro, depois, por exemplo, de ouvi-lo falar sobre o Pix, né? Caiu o Pix, chegou a 17, depois teve um pingadinho ali para 18 milhões, né? E inclusive eles riram sobre essa situação, e a gente está falando aí do apoio que os bolsonaristas deram ao presidente da República para garantir, ao ex-presidente, né? Para garantir uma condição financeira para ele no pós-derrota para Lula. E, inclusive, com esse dinheiro, ele encaminhou 2 milhões para seu filho, Eduardo Bolsonaro, continuar nos Estados Unidos, né? Na árdua tarefa de levar a palavra bolsonarista ao governo Trump, com direito à visita à Disney. E eu queria saber também o que passa na cabeça do mesmo bolsonarista quando vê o seu líder o chamar aquele bolsonarista da frente dos quartéis, aquele bolsonarista em que deputados da base bolsonarista continuam pedindo
anistia, mas a gente sabe que a anistia tem outra missão, né? Esse projeto de anistia tem outra missão, que é de manter Bolsonaro, ou de tentar deixar Bolsonaro fora das grades. Mas o que o eleitor bolsonarista entendeu quando o seu líder o chamou, aquele que esteve em frente aos quartéis, de malucos? Poucos falavam, até em AI-5. Quanta vez o movimento nosso pelo Brasil, eu orientava o pessoal, chegar quem estava com a placa da AI-5, o que é AI-5? Eu não sabia o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Eu pedi para o senhor praticar o suicídio, o senhor não vai praticar o suicídio, deixa o povo desabafar. Falamos muitas vezes também a questão de intervenção militar, que isso não cabia. As Forças Armadas não iam tomar uma medida de força dessa. Não está na nossa história essa questão. Então ninguém estava, nem eu, esperando uma intervenção militar. Isso não existe. O que conseguiam fazer? O momento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda, ficar lá afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não o desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco é tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu o de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências, que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio Três Poderes, que, inclusive, nós repudiamos essa questão. Eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, o bicho intestinal, que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8, passei mal pra caramba, e dei uma tuitada às 9h17 da noite dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se o senhor pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. E eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então, isso tudo aqui, eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer a Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez lá na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, é elétrico ou é solar? Elétrico, desliga. Eu nunca gastei 1 centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa gastava horrores. Nunca gastei 1 centavo. Entreguei os 48 extratos zerados. Tá? Quando viajava para o Brasil, dormia em hotel de trânsito. Custava em torno de 60, 70 reais. Pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados. Pedi depois. Passei 4 anos sem a aposentadoria das Câmaras dos Deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim, dando o exemplo. E a melhor coisa que pode fazer é o exemplo. Agindo dessa maneira. As minhas férias eram um quartel lá no Guarujá. E geralmente sozinha, minha esposa não gostava de ir para lá, ficava aqui com a família dela na Ceilândia, aqui em Brasília. Pô. Então, agi dessa maneira. Agora,
Por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci o pior. Se tivesse torcido o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, para minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? E aí, professor, alguns juristas avaliam que, até porque o processo está correndo rápido, estão avaliando que podemos ter uma decisão e uma probabilidade grande, de acordo com os juristas, da prisão de Jair Bolsonaro sendo anunciada por volta de outubro. E aí a pergunta que eu faço para o senhor é que depois disso tudo, depois desse depoimento, depois de falar de seus eleitores como falou, de falar do PIX, aquilo que ele confirmou em frente a Alexandre de Moraes, e numa probabilidade aí desta prisão, qual vai ser a cara dessa ala bolsonarista para 2026, perdão? A gente já falou disso algumas vezes aqui, mas agora, neste pós-depoimento, muda alguma coisa? Eu acho que sim, Francisco. Eu acho que sim, porque a família Bolsonaro está em crise, né? Eles estão extremamente impactados com a presença do Nicolas. Inclusive o Nicolas está propondo diminuir, né, uma PEC para que ele possa ser candidato a presidente da República, né? Porque ele não tem idade. Pois é. É uma maluquice, né? Mas a família está muito assustada porque o Nicolas, de uma certa forma, está chamando, né, aglutinando esses bolsonaristas que não são malucos, né, que não são os malucos. Tem os malucos vão continuar. E a direita, aqueles 4 lá, pretensos candidatos pela direita, estão cada vez mais se afastando de Bolsonaro, né? Ou seja, eles agora com o interrogatório, depois com a sentença, isso de uma certa forma mancha, né, o candidato, porque eles vêm com uma nova proposta, vêm para melhorar o Brasil, ou seja, vêm com uma ideia de bom moço, né, bom mocismo, né? Então, eu acho que o Bolsonaro vai continuar, porque maluco sempre vai existir, né? Mas uma grande parte da direita, daquela direita que era contra o PT, contra o Lula, né? Essa não tinha não estava votando no Bolsonaro, mas estava votando contra o Lula. Essa grande massa já está, de uma certa forma, se distanciando do Bolsonaro. Tanto que as últimas pesquisas da Quest não quer o Bolsonaro como candidato, porque sabe que ele não é uma pessoa confiável. E o Bolsonaro não sendo confiável, o bolsonarismo também não é confiável, né? Não é confiável, é um bando de malucos. E a direita que a gente conhece no Brasil, não tem muita afinidade com malucos. Eles têm com outras qualidades, mas com malucos eles não têm, porque eles sabem qual é o jogo político, que tem grande experiência nesse sentido, né? Então eu acho que a tendência é diminuir o bolsonarismo diminuir, né? A direita se afastar cada vez mais do Bolsonaro. E essa pesquisa mostra isso, né? E que a sociedade não quer o Bolsonaro como presidente, como também não quer o Lula, né? Ou seja, cansou dos dois. Ou seja, vamos tentar coisas melhores. Então, eu acho que é isso aí. A tendência é diminuir, né? E eu não acredito que essa direita que está se formando no Brasil vote uma lei de anistia para o Bolsonaro. Porque aí é encerrar a carreira política do presidente da República. E outra coisa,
o crime dele, me parece que não cabe anistia, porque foi crime contra a democracia. Então, tudo isso é mote de campanha, é para confundir cada vez mais a sociedade, para mostrar que o Bolsonaro tinha boas intenções, mas, na verdade, ele está se mostrando o que ele era, o que ele sempre foi e o que ele seria. Então, eu acho que, nesse sentido, ele perde muita força política. O próprio filho está lá nos Estados Unidos, né? Repercutiu muito mal essa posição dele junto ao governo americano, né? Porque o governo americano não está tendo loucura contra o mundo inteiro, né? Ou seja, não é só contra o Brasil, é contra outros países. Então, é muito, na minha opinião, é muito razoável que o Bolsonaro perca esse prestígio que ele tinha, mas os malucos continuam. Esses vão ficar, é lógico, como sempre na política tem um bando de malucos. E a gente não está aqui para bater palma para eles dançarem, né? Professor, muito obrigado por mais uma brilhante conversa. A gente, claro, vai aguardar aí o encerramento destes depoimentos e saber quantas vamos chegar, pelo menos até a próxima semana, nesse processo com relação ao ataque, né, aos planos golpistas que foram encerrados em 8 de janeiro de 2023. Professor, obrigado pela conversa. Semana que vem a gente está de volta, né? Se Deus quiser, Francisco. Um abraço para você, abraço a todos aí. Essa foi a edição número 61 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios de O Tempo, O Antagonista, TV Globo e UOL. Ficamos por aqui. A apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Gabriela Oliveira, design de Ezio Henrique.